Olá você, querido aluno, chegamos ao final das nossas aulas individuais da Biologia 1. Foi um prazer imenso ter conosco essa aula de número 40 e vamos estar fechando com chave de ouro falando sobre o sistema imunológico. Espero que você aproveite bastante e, claro, nós não vamos ainda deixar de nos vermos porque vamos fazer ainda as aulas que integram tanto as disciplinas que compõem a ciência da natureza como também disciplinas que compõem outras áreas. Mas nós queremos comentar um pouquinho hoje sobre sistema imunológico. Então vamos acompanhar alguns aspectos relevantes que podem aparecer para você. Quando falamos em sistema imunológico, nós vamos falar num sistema de defesa. Tá? Esse sistema de defesa, ele basicamente, ele pode ser resumido como aquele que tem a capacidade de fazer com que nós possamos reagir frente a corpos estranhos, os chamados antígenos ou patógenos. Antígenos ou patógenos são corpos estranhos, claro, para o nosso organismo. A imunidade que nós temos, desde que nós nascemos, é a chamada imunidade inata. Nós nascemos com essa imunidade. Essa imunidade todos os organismos têm, ela não é específica, tá? Então olha aqui, e não se desenvolve memória a partir dela. Então, por exemplo, ela pode ser uma pequena barreira. Uma barreira anatômica, por exemplo, ligada à secreção do corpo, muco, pode ser um muco no nariz, pode ser um muco vaginal, pode ser fezes, pode ser a urina, pode ser, por exemplo, o ácido clorídrico do estômago, pode ser o espirro, pode ser uma lágrima, pode ser o suor, pode ser a nossa pele. Então ela nasceu conosco, ela não é específica, não gera memória, ela é inata. Mas, obviamente, é um tipo de defesa simples. Tá? Não é aquela defesa, não é aquele pelotão de elite que vai te defender. Tá? Temos uma imunidade que é adquirida. Se ela é adquirida, tá? Obviamente que ela foi adquirida a partir do contato que nós tivemos em relação ao corpo estranho. Então ela é uma imunidade mais específica e mais eficiente. Tá? Ela pode ser deflagrada por a presença de um vírus, de bactéria ou inúmeras outras toxinas. Tá? Essa imunidade adquirida, ela pode ser tanto uma imunidade gerada por anticorpos, que está relacionado com os linfócitos B, ou uma imunidade celular, que está ligada aos linfócitos T. Tá? Então, uma imunidade humoral, tá? Que é os linfócitos B, humoral, e uma imunidade celular, que está ligada aos linfócitos T. Ok? O que mais? Os tipos de imunidade também quanto ao gasto de energia. Nós podemos ter uma imunidade chamada imunidade ativa e uma imunidade chamada passiva. O que vem a ser uma imunidade ativa? Imunidade ativa, um exemplo clássico é a vacina. Então resulta da exposição a um patógeno. Por exemplo, pode ser a vacina, pode ser uma doença, que fez com que o teu corpo gastasse energia para produzir anticorpos. Uma imunidade passiva, ela pode ser conferida de duas maneiras. Ou através do aleitamento materno, a mãe manda para a criança os anticorpos, ou através do soro. Por exemplo, você foi picado por uma cobra, por uma aranha, e obviamente o corpo nosso não tem tempo hábil para produzir anticorpos para nos defendermos. Você recebe um soro. Esse soro tem anticorpos prontos que foram produzidos geralmente por um outro animal, um cavalo, por exemplo. Obviamente é feita a extração desses anticorpos e são colocados no soro para que você possa utilizá-los para, obviamente, inibir o efeito daquele patógeno. Então essa imunização, ela é passiva. Por quê? Porque o teu corpo não gastou energia. Tá? O soro, então, é um exemplo de imunização passiva, enquanto que a vacina é um exemplo de imunização ativa. Não só a vacina, mas também a própria doença. Ficar doente gera, obviamente, pode gerar a formação de anticorpos, portanto, uma imunização do tipo ativa. Vamos avaliar agora uma série de questões que tem uma relação com esse processo, ou os vários processos e fenômenos imunológicos de defesa. Diz assim, a gripe causada pela influenza H1N1
tem provocado uma pandemia, ou seja, se espalhou pelo continente ou pelo mundo, sem precedentes, com gravidade somente comparada à gripe espanhola no início do século passado, que dizimou lá quase 2/3 da população europeia. Sobre estes vírus, observe a figura a seguir e considere as informações que seguem. Então vamos lá. Você observa aqui o envelope viral, núcleo capsídeo. Então você vê o envelope e o núcleo capsídeo. Você observa uma endocitose, o endossoma, né, que é esse corpo que englobou, né, esse vírus capsulado. Está aqui a membrana plasmática dessa célula. Observem aqui que ele foi descapsulado. Então você vê aqui, ó, esse processo. Tá? Então aqui em 2, você observa aqui em 3, ó, o DNA dele está associado ao DNA celular. Beleza? Então você observa que a partir daqui foram formados novos nucleocapsídeos. Quem que está sintetizando isso daqui? Ó, aqui nós temos o ribossomo. Os ribossomos sintetizam proteínas. O retículo endoplasmático rugoso, né, ele vai, associado aos ribossomos, produzir proteínas, o liso produzir lipídios. Aí o rugoso manda alguma coisa para o golgiense, pode ser proteínas, e ele vai empacotar. Ou se for o liso, lipídios, que ele vai empacotar. Então a maquinaria metabólica da célula está aqui representada. Essa maquinaria toda aqui está sendo escravizada para formar o quê? O envelope viral. Então aqui, lipídico, tá? E tem uma formação de duplicação de material genético. Aqui há o encapsulamento desse vírus que cai fora e libera novos vírus. Aí o que ele diz? Os vírus influenza se ligam à célula-alvo por meio de espículas 1, que também são utilizadas para diferenciar os tipos de influenza. As espículas 1 estão aqui, ó. Então, H1N1, tá? Hematoglutinina e neuraminidases. Dependendo da variação dessas proteínas, hematoglutininas e neuraminidases, você tem uma variação muito grande de vírus. Então, essas espículas identificam os vírus, a hematoglutinina e as neuraminidases, elas podem variar de vírus para vírus. E elas são as mesmas que reconheceram aqui essa célula. Então, essa primeira alternativa está correta. Após a entrada na célula, o núcleo capsídeo deposita no núcleo celular, nós vimos isso, material genético de RNA. Lembrando que o vírus da gripe é um vírus RNA, que é replicado e transcrito em RNA mensageiro. Tá? Então, se ele é replicado e transcrito em RNA mensageiro, significa que ele é um RNA fita simples senso negativo. Ou seja, o RNA dele não serve como RNA mensageiro. Vamos ver se o material genético 2 é replicado em 3 e depois em 4 RNA mensageiro. Vamos olhar com carinho aqui, tudo de novo. Em 2, olha só, é replicado, ó, formando 3, em 4 vamos ter o RNA mensageiro. Como é que eu sei que esse é o mensageiro? Porque a informação que ele tem passa pelos ribossomos, estimulando os ribossomos a formar o quê? As proteínas características. Beleza? Então, ó, aqui esse RNA entrou, foi feita uma fita complementar, aí foi feito o RNA mensageiro, que serve para ser copiado e formar proteínas. Então, alternativa coerente, né? Difícil, mas coerente. Seguindo, o RNA mensageiro é traduzido, 5, em proteínas das espículas, 6, e enzimas, dentre estas, a transcriptase reversa, que volta ao núcleo celular 7 para sintetizar o DNA viral. Gente, o vírus da gripe não é um vírus que tem a enzima transcriptase reversa. Ele é um vírus RNA fita simples, senso negativo. O RNA dele não serve como RNA mensageiro. Transcriptase reversa é típica de vírus, por exemplo, o vírus que causa AIDS. O HIV ele tem essa enzima para permitir que a partir do RNA dele possam se formar DNA. E a partir desse DNA, novos RNAs
e aí sim é possível a multiplicação viral. Então aqui, falsa alternativa. A probabilidade é que a disseminação deste vírus seja ainda maior nos períodos de inverno na América do Norte e na Europa. Por quê? É um inverno mais rigoroso, então as pessoas ficam mais fechadas, né? Um ambiente onde cai neve, né? O inverno do hemisfério norte na Europa, muito rigoroso comparado ao nosso inverno aqui. Então, obviamente, verdadeiro. As vacinas produzidas contra o vírus da gripe são geralmente pouco eficientes devido à variação antigênica das espículas hematoglutinina, como eu falei há pouco, e a N-neuraminidases, o que dificulta o reconhecimento do vírus pelos anticorpos. Gente, certíssimo. Estão agora pesquisando uma nova possibilidade de produzir uma vacina que identifica uma proteína específica que se repete em todos os vírus da gripe. Talvez você precisaria tomar 1 ou 2, 3 doses só para ser protegido contra todos os vírus conhecidos. Seria mais interessante isso. Essa vacina se encontra em pesquisa. Tomara que dê certo, né, gente? Vamos lá. Analise as proposições apresentadas sobre os processos de imunização. Existem 2 tipos de resposta imune. A humoral, eu falei que está ligado aos linfócitos B, que produzem os anticorpos. Gente, eu vou até resumir para vocês aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho e usar esse espaço da questão anterior, tá? Por exemplo, os linfócitos do tipo T, CD4, chamados de T auxiliar, eles liberam substâncias como interleucinas que estimulam os linfócitos B. Da mesma maneira, eles liberam substâncias que estimulam os linfócitos T do tipo CD8, chamados killers ou matadores, tá? Que liberam substâncias chamadas perforinas. Os linfócitos B, com a estimulação, geram células de memória e também geram os plasmócitos. Os plasmócitos, por sua vez, geram os anticorpos. Então, a partir dos linfócitos B, que nós temos os anticorpos, imunidade humoral. Os linfócitos T diretamente não estão ligados a anticorpos, mas sim os B. Mas ambos estão relacionados num processo imunológico, claro, de defesa do nosso corpo. Lembrando que o vírus da AIDS, ele destrói os linfócitos T, CD4. Então, existem 2 tipos de resposta imune. A humoral, relacionada aos anticorpos, linfócitos B, presentes no sangue e na linfa, e a celular, os linfócitos T, que é mediada pelos linfócitos T. Verdadeiro. O princípio da atuação das vacinas difere do princípio do soro, claro. Vacina é uma imunização ativa. Você recebe o antígeno para produzir o anticorpo. No soro, é uma imunização passiva. Você recebe o anticorpo pronto. Tá? As vacinas desencadeiam um mecanismo de imunização ativa e os soros desencadeiam um mecanismo de imunização passivo. Verdadeiro. Na resposta imunitária secundária, o tempo para a produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos produzidos é menor, comparando-se com o que ocorre na imunização primária. Gente, eu vou desenhar para vocês aqui o lado, para você entender um pouquinho, usar esse espaço aqui, ó, como é que acontece isso. Vamos imaginar que aqui nós temos o tempo na abscissa e na ordenada nós temos uma quantidade de anticorpos. Quando você recebe uma dose de vacina, você vai produzir uma quantidade de anticorpos, mas só que vai demorar um certo tempo para produzir essa quantidade. Depois cai. Você recebeu a primeira dose. Quando você recebe, então aqui foi a primeira dose. Primeira dose. Vamos imaginar que aqui foi a segunda dose. Na segunda dose você produziu uma quantidade de anticorpos gigantesca
extremamente mais rápido do que aconteceu na primeira vez. Por que que isso acontece? Porque existe memória imunológica. Então, quando você teve o contato uma primeira vez com um patógeno, com antígeno, com um corpo estranho, teu corpo pôde produzir os anticorpos, demorou um certo tempo para produzir uma quantidade X. Quando teve contato uma segunda vez com o mesmo patógeno, por existir uma memória imunológica, essa resposta foi muito mais rápida e em maior quantidade de anticorpos. Tem vacinas que uma primeira dose, ela já gera uma dose única, como a BCG, por exemplo, que é contra a tuberculose, para proteger contra a tuberculose, ela gera uma quantidade de anticorpos muito grande. Tem vacinas que nós precisamos tomar reforço a cada 10 anos, como do tétano. Tem vacinas que nós tomamos 3 doses, como a hepatite B, e está resolvido para o resto da vida. Tem vacinas que a dose, então, pode ser dada uma só, outras podem ser dadas de reforço, né, para poder gerar uma carga de anticorpos que te protege ao longo da sua vida. Tá? Então, essa alternativa furada. Porque ele diz que a imunidade secundária, quando tive contato uma segunda vez, a produção de anticorpos é maior e a quantidade de anticorpos produzida, a produção de anticorpos, o tempo é maior, não, o tempo é menor. E a quantidade de anticorpos é menor, não é maior. Então, está errado a 3. Então, 1 a 1 e a 2, portanto, ficamos com a letra E. O sistema imune é aparelhado para enfrentar a ação de diversos agentes infecciosos, prevenindo doenças. Dentre as estratégias de combate aos patógenos, existe no nosso corpo proteínas diferentes, cujo mecanismo de defesa em específico vai atuar nos diferentes micro-organismos. Como acontece com a ação apresentada pelo interferon, tá? IFN, na figura abaixo. Gente, o interferon é uma substância que é liberada especialmente por células que foram afetadas por vírus. E essa substância, ela vai avisar aquelas células que ainda não foram afetadas para que essas células se protejam. Então, que gere uma proteção. Por exemplo, o interferão é usado para tratar pessoas que têm hepatite C. Tá? E o governo fornece via SUS o interferão, que é uma substância muito cara, por sinal. Mas no Brasil essa substância acaba sendo fornecida, doada. Aqui você observa o seguinte, ó. Infecção viral. O vírus entrou. Gene de interferon. Tá? Então, aqui tem um DNA viral jogado dentro. Você observa a montagem de novos vírus, ó, liberação de novos vírus. Só que você observa que o interferão, ó, síntese e liberação do interferon. A célula infectada, então, ela liberou o interferon. Ó, envio de sinais para as demais células. Ó. Aqui está o receptor. Essa célula ela identificou o interferon. Quem é essa célula? A célula vizinha. Então, envio de sinais para o núcleo sintetiza proteínas antivirais. E acaba acontecendo o quê? O vírus é degradado. Então, isso vai bloquear a replicação dos vírus. Olha que interessante o interferon. Tá? Aí, nós vamos analisar o quê? Sobre o seu mecanismo de ação, é correto afirmar que corresponde a um grupo de proteínas fibrosas, conhecidas como citocininas, produzidas pelos vírus, que aumentam a capacidade das células hospedeiras infectadas para resistir a uma nova infecção pelos vírus. Certos sintomas, tais como febre e dores musculares, estão relacionados com a produção do interferon durante a infecção. São produzidas pelos vírus? Segure. Se trata de um grupo de glicoproteínas naturalmente sintetizadas em nosso corpo pelos linfócitos T, macrófagos, fibroblastos e outros tipos de células, que atuam na primeira linha de defesa contra as infecções e fazem parte do sistema imunitário não específico. Vamos lá. Ativa
as células do sistema imunológico, tais como as células assassinas, ou seja, os linfócitos T, CD8, os killer, tá? Os plasmócitos que produzem anticorpos, resultando em memória imunológica, o que aumenta o reconhecimento da infecção pelos anticorpos de linfócitos T. Não tem anticorpos em linfócitos T. O interferon do tipo alfa é aquele produzido por fibroblastos infectados, ou do tipo beta é aquele produzido por leucócitos infectados. E o do tipo gama é aquele produzido por células T ativadas pelas natural killer determinadas. Gente, aqui um show de decoreba não tem nada a ver. E a letra E, que é o gabarito, se constitui um grupo de proteínas imunorreguladoras que aumentam a capacidade dos leucócitos para destruir células tumorais, vírus e bactérias. Além disso, os interferons alfa, gama, podem ativar os macrófagos, que podem, por sua vez, matar as células infectadas pelo vírus. Gente, uma questão difícil. Ele podia ter parado simplesmente na análise da figura que ele colocou. Mas o indivíduo teima em colocar nas respostas informações a mais. Isso vai em desacordo, por exemplo, com uma proposta do Enem. Você apresentou algo novo, diferente, com decorebas. Embora que a questão seja boa até um certo ponto, no final ele pisa na bola com informações irrelevantes para o aluno do ensino médio. Tá? Mas o interferão realmente é a substância de alerta que avisa as demais células. Ok? Sobre o tecido hematopoético, formador de células do sangue, assinale as alternativas corretas. As plaquetas são os elementos figurados do sangue, estão envolvidos no processo de coagulação do sangue. Então, as plaquetas são os elementos figurados do sangue, estão envolvidos no processo de coagulação. Plaqueta realmente é um elemento figurado, anucleado, que estão envolvidos na coagulação. Liberam o quê? É uma substância que é a tromboplastina-tromboquinase, que ativa a protrombina, que se converte em trombina, que age sobre o fibrinogênio, que vira fibrina. Tá? No indivíduo não anêmico, as hemácias são células anucleadas, discoides, circulares e bicôncavas e duram em média 120 dias e depois são destruídas no fígado e no baço. No indivíduo não anêmico, as hemácias, por que ele colocou esse não anêmico? Porque alguns têm anemia falciforme e as hemácias podem ser em formato de foice. As hemácias são células anucleadas, sim. Tem mais ou menos um formato assim. Isso aqui não é núcleo em corte, você ia ver algo mais ou menos assim. E bicôncavas, e duram em média 120 dias, tá? E são destruídas no fígado e no baço. Quem destrói? Fígado e baço. Um hemograma apresentando um aumento significativo do número de leucócitos indica inflamação ou infecção. Sim, por exemplo, se tiver um aumento do número de neutrófilos, pode ser uma infecção qualquer. Se tiver um aumento do número de eosinófilos, pode ser uma alergia ou uma verminose, etc. A anemia é uma condição de doença em que o transporte de oxigênio é prejudicada pela diminuição do fibrinogênio, pela diminuição de hemácias. Nos linfonodos ocorre grande quantidade de albuminas que são responsáveis pela fagocitose de micro-organismos patogênicos. Entre os linfonodos, você vai pegar lá, por exemplo, um gânglio linfático, um baço, etc. Então, obviamente, não tem nada a ver, Ele quis falar de linfa e não de linfonodo, tá? Então, falso também. Ok? Uma questão decorebazinhas não é muito interessante, não. Instituto Federal de Santa Catarina, vamos lá. Elementos do sangue. Aqui você vê as hemácias, um monócito, tá? Monócito que pode estar ligado à formação dos osteoclastos, tá? Eosinófilo, que aumenta no caso de alergia, de vermes, plaquetas, fragmentos de células, coagulação, linfócitos, tá? Neutrófilos, os eosinófilos granulócitos mais efetivos. Observa que o monócito ele é agranulócito, não tem grânulos aqui. O linfócito também. Agora o neutrófilo tem esse núcleo trilobado aqui, ele é granulócito. O basófilo também é granulócito. Também libera histamina o basófilo. O eosinófilo também é granulócito. Tá?
O tecido hematopoético, do grego hemato, sangue, poese, formação, origem, é um tipo de tecido conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas, tá? E se localiza no interior de alguns tipos de ossos. O sangue circula pelo sistema vascular em animais com sistema circulatório fechado. É formado por uma porção celular de natureza diversificada, chamada elementos figurados do sangue. Circula em suspensão em meio fluido. O plasma. Em relação ao tecido hematopoético e sua constituição, assinala a alternativa correta. Os linfócitos apresentam-se com o núcleo bilobado e citoplasma preenchido por muitos grânulos róseos. Eu falei que ele não tem, pela foto você viu isso, grânulos. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, fazem parte da linfa, da linha de coagulação, gente. Não, coagulação são plaquetas. As hemácias são conhecidas como glóbulos vermelhos devido ao seu alto teor de hemoglobina, uma proteína avermelhada, e contém ferro em sua composição. A hemoglobina capacita as hemácias a transportar o O2 a todas as células do organismo. Entre si, todas as células temos que ficar um pé atrás, de forma indireta sim, de forma direta não, porque tem tecido que é avascular, como a cartilagem, como o epitélio. Vamos ver o que ele considerou aqui. Tá? As plaquetas, por serem fragmentos de células, fazem parte do plasma. Não, plasma é a parte líquida, então não dá. O sangue é composto aproximadamente por elementos figurados, células, hemácias, leucócitos e plaqueta. Plaqueta não é célula, não dá, é fragmento de célula. E de plasma, matriz extracelular, não. Aí nós vamos ter o quê? Água, né? E alguns demais componentes como o fibrinogênio. Ou seja, a maior parte do sangue é composta por células, não, por plasma. Então a alternativa correta seria a letra C. As hemácias são conhecidas como glóbulos vermelhos devido ao seu alto teor de hemoglobina, uma proteína avermelhada que contém ferro em sua composição. Até aqui, sem nenhuma discussão. Agora, a partir daqui eu colocaria um ponto de interrogação. A hemoglobina capacita as hemácias a transportar o O2 a todas as células do organismo. De forma direta não, porque nós temos tecidos que são avasculares. Ok, gente? E aí, nós queremos tecer alguns comentários finais. Primeiramente, estimulando você a permanecer firme nessa rotina de estudos que você está tendo. Até aqui você viu 40 aulas de Biologia 1, vai ver 40 aulas de Biologia 2, vai ver 80 aulas de Química, 80 de Física, só na área de Ciência da Natureza. Mas, gente, é muito importante. Eu tenho acompanhado o Enem desde que ele surgiu em 98. 98 a 2008, nós tínhamos um modelo, 2009 um novo modelo. Eu tenho percebido que a cada ano o grau de dificuldade das provas tem aumentado. Eu não gosto muito quando se diz que o Enem se tornou conteudista, não. Eu acho que a forma de elaboração, que envolve habilidades e competências, ela evoluiu. Evoluiu para um grau de complexidade maior. Então, se você está tentando, por exemplo, a certificação para o ensino médio, você obviamente tem que estudar bastante, porque o grau de dificuldade agora acaba sendo bem maior. Para você que está tentando, por exemplo, alcançar uma vaga na universidade em cursos mais concorridos, obviamente a tua nota tem que ser uma nota muito boa. Tá? Então, mas é interessante porque nós temos que aprender também que para conquistar alguma coisa é necessário estudar. Ela não vem de graça. E é por isso que você está assistindo às nossas aulas e praticando as atividades. Então, conte conosco para poder estar aí tirando suas dúvidas, né? Nessas aulas. Espero que nós tenhamos ajudado você. Eu creio que você tem um potencial gigantesco e irá conseguir, claro, a partir do momento que você vai se dedicar e perceber que há uma necessidade, sim, de você reservar um tempo para estudos, para assistir às aulas e, consequentemente, praticar aquilo que a gente está comentando todos esses dias aqui. Quero deixar um grande abraço a todos e nos veremos nas aulas integradas com a ciência da natureza e com as demais áreas. Que Deus abençoe a todos e eu acredito no potencial de vocês. Sejam felizes, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!